Olá a todos, eu sou o Luiz. Eu sou a Vitória. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Metamorfose Podcast. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, Prod Multimídia, Facebook, Evento Multimídia. Estamos também no YouTube como Evento Metamorfose. Hoje o nosso tema é a música como profissão e para falar um pouco disso estamos aqui com o Sérgio Ciotti. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, espero que eu ajude na medida do possível a vocês. E posso começar? Claro. Eu sou Sérgio Alexandre Ciotti, sou músico, empreendedor na área de educação musical e vim aqui para falar um pouco da profissão de música. Muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação à profissão, então eu estou aqui para elucidar. Bom, para começar do começo, não é mesmo? Como a música entrou na sua vida? Bom, eu tenho uma família de músicos, né? A minha mãe eram 10 irmãos, os 10 pianistas. E aí eu convivi numa família onde tinha festas e todos os meus tios, primos, todo mundo ligado à música. Eu comecei a estudar piano com 5 anos. Hoje eu tenho 55 anos, com alguns aninhos, depois daqui a pouco eu conto a história um pouco, de alguns anos, de anos sabáticos. Mas comecei com 5 anos, estudei com a professora Lina Pires de Campos, que foi uma professora que desenvolveu o piano para muitos pianistas que hoje estão da minha geração. E graças a ela e graças à minha mãe, por ter insistido para eu continuar, para eu estudar, eu estou aqui hoje, empreendedor, músico, e valorizo muito essa minha profissão. E como eram as apresentações que você fazia quando você era mais novo? Então, no fundo, eu comecei com 5 até os 12. Com 12 anos eu fiz uma apresentação na ProArt, Alameda Notman, eu e um outro flautista chamado Esteban Rugardedac, que eu tive o prazer de reencontrar depois de mais de 30 anos num show que eu fiz. E esse concerto, com 12 anos, eu fui agraciado com um prêmio de melhor intérprete de música brasileira do ano. Então me fez muito feliz. Depois eu comecei com uma parte erudita, né, que eu estudava piano erudito. Depois o Esteban começou flauta. Depois a gente fechou um tema de piano com flauta. E foi incrível. Tenho até hoje guardado o Estadão, uma crítica falando assim, surgiram dois novos talentos da música brasileira. Então, com 12 anos eu recebi esse prêmio. E aí foi no fundo não foi um problema, mas foi um ano sabático. Logo depois eu resolvi parar de estudar piano, fiquei uns 2 anos, dos 12 aos 15, 3 anos. Logo depois que você ganhou o prêmio. Logo depois que eu ganhei o prêmio, incrível, né? Pois é. Me deu essa coisa de parar, mas eu continuei tocando. Não parei de tocar, mas eu parei de estudar. Aí com 15 anos, de 15 para 16, eu entrei para valer. 15 anos eu sou de 62, 77. Aí eu voltei a estudar, estudei numa escola maravilhosa que é o CLAN, Centro Livre de Aprendizagem Musical, que era de um grupo, um trio chamado Zimbo Trio, muito conhecido, da onde surgiram todas as escolas hoje conceituadas, inclusive a minha, saíram desse núcleo do CLAN. Então eu estudei com a Milton Godoy, estudei com a Suzy, a Ana Lúcia Suzy, estudei com... o Hamilton era o dono lá, né? Então foi uma coisa incrível. E a outra coisa, vocês mais jovens não conhecem, mas entram no YouTube, Eliane Elias hoje, ela é uma das maiores pianistas do mundo, tá?
Então ela é como se fosse a Diana Krall, assim, jazz, canta, foi para os Estados Unidos. Então, quando eu tinha 15 anos, 16, eu estudei na mesma sala com a Helena Elias, ela tinha a mesma idade, e aí ela foi embora para os Estados Unidos, conheceu o Randy Brecker, irmão do Michael Brecker, que é um saxofonista maravilhoso, e aí ela começou a criar as músicas, a carreira dela, e virou hoje uma das maiores pianistas do mundo. Eu tive o privilégio de estudar na mesma sala com ela como aluno, hein? A gente era aluno do Hamilton Moudon. Então isso me enriqueceu muito, me trouxe essa experiência, muito novo ainda, mas foi uma coisa que me deu essa válvula. Aos 17 anos eu saí do colégio que eu estudava, acabei o terceiro colegial, o arquidiocesano, eu estudei no colégio arquidiocesano, e aí logo depois eu já entrei, como eu estava em dúvida, ainda não sabia o que eu queria fazer, música já estava na minha veia, mas eu falei, meu pai era economista, é o que acontece, eu sempre, nas minhas palestras eu costumo fazer isso, na dúvida, a profissão do pai, né? E eu entrei na PUC, economia, já na PUC, nos festivais, Fan Pop, os festivais do Centro Acadêmico, o Leão 13, eu fui um dos secretários lá também, e a gente começou a fazer muita música, e pasmem, eu estudei 4 anos, faltava 1 ano para acabar, eu larguei. Não me formei por 1 ano. Segui música, falei para minha mãe, mãe, é isso que eu quero, acabou. Aí eu entrei na Faculdade de Santa Marcelina, de música, fiz 2 anos e meio, aí também me chamaram para dar aula na faculdade. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vim aqui para aprender, e você vê como é diferente se você pegar uma Berkeley, né, uma escola fora do Brasil de música, e as escolas daqui. Mas o nível melhorou muito, assim, nós temos a Unicamp, tem a Santa Marcelina, que é uma faculdade maravilhosa, só que aí também aconteceu, eu fiz 2 anos e meio, quase 3 anos, parei também. Aí depois eu entrei em Morumbi e me formei, em comunicação social, sou bacharel em comunicação social, mas mais para ter esse diploma, para entrar nessa área também da propaganda que eu queria, para jingle, que tem muito a ver, né, a área da música. Então é isso. Basicamente a minha formação foi essa. E depois a música, até hoje, aí eu falo das escolas, né, devagar. Já puxando esse gancho, pode falar da escola. Como aí, que começou? A minha mãe, a gente morava no Campo Belo, e na Rua Demóstenes, a gente tinha uma casa, minha mãe resolveu vamos montar uma escola, isso em 1983, eu tinha 21 anos. Em 83 a minha mãe resolveu abrir a escola e era assim, ela dormia no sofá, no dia seguinte acordava, desmontava o sofá virava o sofá da recepção, na mesa, a secretária, foi um negócio muito louco. E a gente dormia lá, acordava às 7 horas da manhã para montar a escola no nosso lar, né? E em 83, 84, 85 a gente estava com 470 alunos. Foi uma coisa louca. Nossa, incrível. Dentro de casa. Dentro de casa. Aí a gente resolveu, enfim, mudar, virou escola mesmo, a gente alugou um apartamento. E aí isso foi de 83 a 92. Muitos músicos hoje, da área, no Brasil inteiro, são ex-alunos da Arte Livre. Isso me envaidece muito. Tenho muito orgulho disso, que a gente conseguiu formar muitos músicos na escola, que hoje são músicos famosíssimos, tocam com cantores, Lulu Santos, Ney Mato Grosso, enfim, entre outros. E aí depois, 85, 86, 87, 92. Em 92 a minha mãe, vamos parar,
aguento mais. E nós somos em 3 irmãos, né? Eu, o Guto e o Derico. E aí eu falei, mãe, não vou parar não, eu vou levar. Aí minha mãe, onde era a escola virou o lar novamente. Aí eu fui para procurar casas, achei uma casa bacana na rua Verbo Divino, lá na Chácara Santo Antônio. E em 92, 92 eu abri a Arte Livre lá, uma continuação do que minha mãe fez. Lecionei dei muitas aulas lá, né, no começo, com 17 para 18 anos. Eu falei, mãe, escola, né? Minha mãe já dava aula na casa, mas ainda não era escola. Quando ela resolveu montar a escola, aí eu falei que a gente aprende com a mão na massa, né? Não adianta. Não tem isso. A gente pode ler, nossa, isso aqui, mas na hora que você vai abrir a porta e quando se trata de você estar com outro, né, com outra pessoa, né? Você não sabe quem que você vai encontrar lá. Então eu encontrei com um monte de personalidade, tem muito jogo de cintura, né? Às vezes você é meio psicólogo, além de professor de música. Você ensina o aluno, mas você também aprende muito, né? Nossa, eu aprendi demais. Tanto é que hoje, quando eu contrato professor, eu prefiro contratar professor jovem, e eu vou falar assim, olha, eu vou te falar o seguinte, pé no chão, e os primeiros alunos vão parar. Eu falo isso. Isso é uma frase de empreendedor? Não, né? Mas porque você tem que deixar o professor ciente de que ele não é o dono da verdade, e muito pelo contrário. E aí não dá outra, às vezes não, mas normalmente o aluno fica meio inseguro, porque você aprende muito mais no começo com o aluno do que com o aluno com você. Você aprende o que não se deve fazer, qual é a sequência dos tópicos, você muda, cada aluno é uma história, né? E aí, 92, né? E aí, o ano que vem, 2023, abrimos em 83, vamos completar 40 anos de escola. Estamos com 3 unidades, né, na Verbo Divino, no Alto da Boa Vista e no Jardim Marajoara. Estamos com 3 unidades e passamos muitos problemas, né, com essa pandemia, também é outro assunto que é importante abordar, mas deixo aí para vocês. Bom, muito legal, né? Você estava comentando no começo, você já tem uma família toda ali envolvida, né, nesse ramo da música. Não deu para fugir. E até você estava comentando quando você estava fazendo economia, parece que a todo momento você parava para seguir na música, né? Tipo, a música não se separa, não separa da gente, né? É muito incrível. Você sabe uma coisa que acontece também? Eu na escola eu vejo muitos alunos promissores de música, né? Eu falo, esse cara vai ser um músico maravilhoso. Tem um menininho lá de bateria que tem acho que 7 anos. Meu Deus do céu. Essas coisas parece que é coisa do além. Só 7 anos, né? E aí o que acontece? O pai põe o filho e fala, nossa, meu filho, chora quando o filho toca. Aí o filho faz 14, 15, 16, 17, terceiro ano. Meu filho agora vai parar porque ele vai prestar vestibular. Então o que acontece? Aquela desilusão, porque assim, a força vai até um certo ponto. Por isso que eu falo da profissão de músico, né? Por que não deixar? O cara tem talento absurdo e eu fico tentando convencer, deixa ele. Não, é que ele vai prestar, música não dá dinheiro e agora ele vai fazer. Então, o que acontece? A gente acaba desperdiçando talentos por conta dessa visão errada que eles têm da área, porque você pega assim, vamos pensar no médico, o médico se forma, além de tudo são 6 anos, residência, não sei quantos anos são, mas deve ser uns 10 anos de ensino. O que o médico faz? Ele dá aula, ele tem uma clínica, ele trabalha numa clínica, trabalha no hospital. O que o músico faz? Dá aula, tem uma escola, dá aula em condomínios, dá aula
No fundo é a mesma coisa. Ele pode fazer os projetos Guri, que são projetos que tem na CLT, né? Sim. Agora, tudo bem, músico, fala músico é o que toca à noite, a boemia e tal. Aí eu já tenho, porque eu não, graças a Deus, eu não passei um tempo tocando em casas noturnas, que meu tio tocava também. Isso foi uma escola para mim. A primeira profissão, a primeira vez que eu... Sabe onde que eu toquei a primeira vez? No Bozo, no programa. Lembra do palhaço Bozo? Vocês conheceram o Bozo? Não. Quem conheceu o Bozo? Alô, criançada, o Bozo chegou. Para quem tem mais idade. Acho que pela musiquinha eu me recordo isso. E era na TVS, né? Antes do SBT. Foi a primeira vez que eu toquei, foi com um grupo, que nem o que você vê, por exemplo, eu e o Ratinho hoje, não tem uma banda que toca no Ratinho? Sim. Era uma banda que tocava no Bozo. Legal. Eu era você foi o tava lá? pioneiro. Com quantos anos? Eu tinha 17, 18. Foi incrível, uma experiência incrível. E depois eu acompanhei muitos músicos, né? Eu toquei com o Lenine, Jorge Versilo, Chico César, esses músicos que estão hoje. Toquei com Kiko Zambianchi, agora que a gente está fazendo show. Meu tio foi um músico, um pianista maravilhoso, muito conhecido, mais da velha guarda, chamado Pedrinho Mata. Ele tinha um programa na TV que ele recebia, ele tocava o que as pessoas pediam, né, na Rede Vida. Ele foi muito conhecido, muito mesmo. Tocou com Elis Regina, tocou no Fino da Bossa, então isso também. A minha mãe é pianista, até hoje, com 92 anos, ela senta lá, a minha cuidadora fez um vídeo dela agora tocando o pianinho dela. E então eu tive essa escola. Eu acho que não sei se eu estou saindo da ordem aí, mas são coisas que vêm na cabeça e a gente vai. Então eu tive muita experiência assim. O Silvio Santos, ele fez uma homenagem para nós também, com a família. O programa lá, tinha um programa que era Em Nome do Amor. E uma surpresa que uma ex-empregada da minha mãe fez com a gente acabou indo lá, tocando. Uma coisa bem legal também. E deu para aprender com ele também, porque eu nunca vi um cara tão profissional como o Silvio Santos. Não existe. Não existe. Não existe. Igual a ele. Eu acho que é uma unanimidade, né? Ele chegou para mim e falou: e aí, Sérgio, o que nós vamos tocar para manter a nossa audiência? Cara, a visão dele é incrível. Incrível. Ele é extremamente profissional, até hoje, né? O comentário é esse. E aí tem o lance do Derico, meu irmão. Bom, aproveitando um pouco o gancho, fala um pouco sobre o Derico. Então, o Derico é uma coisa incrível, assim. O programa do Jô era no SBT, né? E aí o Jô era um quarteto. Então era o Miltinho na batera, o Bira no baixo, o Rubinho na guitarra, que era aquele barbudão, e o Edmundo Villani Cortes, que era um professor de composição da Unesp. Aí o Jô começou com esse quarteto, que no fundo assim, o Bira, o Miltinho e o Rubinho, eles eram da orquestra do Silvio Santos, eles já tocavam há muitos anos, né? O Maestro Zezinho, a orquestra mesmo que tocava no Silvio Santos, eles eram os músicos. Né? E aí o Jô foi para o SBT, gravou e trouxeram esses três, e mais o Edmundo Villani, pianista, para fazer o quarteto. Aí começou o quarteto, aí o Derico, o Jô Soares falou: pô, tô sentindo falta de um sopro, porque só tinha baixo, piano, guitarra e bateria. E o Jô falou, como o Jô tocava trompete, o Jô tocava não, né? Fingia tocar. Aí ele chamou o Ed Cortes, que é o filho do Edmundo.
tocava sax. Aí o Ed, eu chamo de Ed porque é amigão nosso, irmãozão. Aí o Edmundo chamou o filho para tocar, aí o Ed estava indo para Berkeley, para fazer um ano e pouco de curso para lá. Aí ele falou, pai, não vou no jogo porque eu vou, tá tudo certo para Berkeley, chama o Derico. Aí o Edmundo chegou pro Jô, falou, olha Jô, meu filho infelizmente assim, mas o Derico tem um cara que o Ed falou, cara, pode chamar o Derico, que ele... Aí chamaram o Derico. O Derico estava, no dia que o Derico foi, a Regina, a minha cunhada, estava tendo o primeiro filho dele, que era o Felipe. Então o Derico acabou, vou resumindo, porque senão essa história... Né? O Derico foi no Jô e quando ele assinou o contrato, o Bentão, que era o médico nosso, que fez o parto, falou, vou esperar. Aí o Derico foi com o contrato assinado para ver o filho nascer. Isso foi incrível. Aí o Derico virou um quinteto. Aí o Derico começou a tocar sem nada, assim, nenhuma preocupação, tocava lá, o Jô fazia assim, todo mundo falava que eles não tocavam a música inteira, porque ela sempre acabava na metade, o Jô já pedia para cortar. Ele tinha quantos anos nessa época? Tinha 20, acho. O Derico casou com 21. Ficou 38 anos, 38 acho no jogo, contando o SBT e Globo. Ou 28, agora isso ficou muito tempo no jogo. E aí o Derico começou, aí surgiu uma coisa lá, porque que olha que interessante, por que as latas no Brasil tem que ter X cores? Existe uma lei, que as latas, tanto de cerveja como de refrigerante, não podem ter mais do que 4 cores, negócio assim. E aí o Jô falou isso e ficou todo mundo, nossa, aí começaram a olhar para as latas para ver, contar, e era assim. Aí o Derico falou, Jô, é verdade. Antes da galera ver, o Derico falou, Jô, é verdade, as latas só podem ter, existe uma lei de 2000, ele falou o ano, tudo. Aí o Jô falou, pô, Derico, pelo amor de Deus, cara. Aí depois no programa seguinte o Jô foi lá e falou, tô aqui para falar com o Derico. Cara, Derico, bicho, você estava certo, é isso mesmo, existe uma lei que só pode ter 4 cores nas latas. Tá? Então agora você vai virar meu assessor para assuntos aleatórios. A partir dessa, aí por causa disso, aí o Derico fez tudo que vocês sabem, ixi Maria, coisas incríveis assim. Então, aí comecei, antes um pouco do Derico ir, eu já tocava com o Derico, a gente tinha o Dulciote, né? Eu e o Derico, a gente tocava em feiras, né? Então, a EMB, enfim, todas as feiras que tinham, feira da informática, feira do automóvel, a gente sempre tocava dentro de algum stand que contratava a gente para tocar. Aí, quando o Derico foi para o Jô, aí o leque, abriu, e graças a ele também, eu fui privilegiado de poder exercer minha profissão de uma maneira mais profissional e mais rentável também, né? Porque com o Derico no Jô, tudo, a realidade foi outra, né? Muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Ele virou CLT, que é uma coisa que todo músico quer, e aí virou um funcionário de uma rede de televisão. E aí depois ficou todos esses anos tocando, e aí ele montou, o sonho dele era ter um truck. Aí o que ele fez? Ele pegou o dinheiro que ele tinha e investiu, comprou aquela da Mercedes, Sprinter, né? Sprinter, né? Aquela van. E aí montou um Derico Music Truck. O que acontece? Ele montou um palco dentro do caminhão, que a gente viaja o Brasil inteiro, vai para todos os lugares, todas as prefeituras, contrata, a gente entra com o caminhão na praça, abre o caminhão, vira um palco, tem teclado, ampli, caixas. E aí o que a gente faz hoje? A gente pega sempre um músico local, a gente faz uma pesquisa,
pergunta para quem, bom, esse cara é bom, chama, músico, flautista, violão, não, sem voz, é só instrumental. E aí a gente faz um show, eu e ele, para a galera que fica na praça lá, sei lá, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. E aí no meio a gente chama esse cara, ensaia com ele um pouco antes e ele toca com a gente 2, 3 músicas. Isso também é uma maneira de divulgar, né, música instrumental e fazer com que essas pessoas também sejam conhecidas, né, mais conhecidas. E abriu espaço para muita gente. Teve um flautista que foi embora para os Estados Unidos depois disso, já chamaram, mesmo no próprio show já chamaram ele para... Então foi uma coisa bem legal. E aí o Derico, enfim, foi para a Globo, depois do SBT, ficou mais uns bons anos lá. O Rubinho, que era o barbudo, morreu, entrou o Tomate, que era o guitarrista. Depois o Jô chamou o Chico Oliveira, que é o trompetista, então virou o sexteto, o famoso sexteto. E aí depois a Globo resolveu não pôr mais o Jô, ou seja, tchau. E aí o Jô, ao mesmo tempo ele tinha perdido o filho dele, que é um filho com síndrome de Down, que morreu com 51 anos, que era o único filho que ele tinha. E aí deu uma emburacada, muito chato. E aí o Jô morreu, o Bira tinha morrido já, né? E o Jô faleceu, e depois que o Jô faleceu, incrível, como o Derico me ligou falando, vamos supor, no dia seguinte, do dia que o Jô morreu até 8 horas da manhã do dia seguinte, às 8 da manhã o Derico me mandou uma mensagem: acabei de dar a última entrevista, que foi acho que foi o Bocardi, na Globo, naquele Bom Dia São Paulo, acho que foi 6 da manhã, 7, alguma coisa assim. Ele ficou nada mais, nada menos do que 20 minutos, que na Globo, 20 minutos dando entrevista com o Bocardi. Emocionante. E aí depois disso, explodiu de novo. O Derico, assim, modéstia à parte, eu sempre falo, né? Vocês olham, por exemplo, o Bira já não está mais. Mas o Derico é o único que manteve a sua... Ele anda na rua, as pessoas sabem quem é, até hoje. Pede autógrafo, vai ver se está com a trancinha dele, fica olhando para trás. E aí ele manteve esse sucesso, ele conseguiu manter, porque os outros músicos, se eles andarem na rua, não sei se eles são reconhecidos como o Derico, entendeu? Ele criou uma marca. Criou uma marca. Não sei se visualmente, não sei se como ele era o cara meio protagonista, que era o cara da frente, que sempre aparecia ele tocando, fazendo os temas, né? Se vestindo, fazendo as loucuras que ele fazia, todo mundo, muita gente falava que assistia o programa para ver as tiradas dele, para depois ir dormir. Então, criou essa expectativa. E até hoje, depois que o Jô morreu, assim, foi um negócio incrível, assim, pós-pandemia e depois da morte do Jô. Foi uma coisa muito louca, o que voltou a ter de eventos, e eu junto com ele. Ele tem outras formações também, tem grupo de choro, tem grupo de jazz, mas como a gente é mais enxutinho e tem essa coisa do truck, né? Então ajuda bastante, e eu estou viajando muito com ele de novo. Ele parece ser uma pessoa assim, um coração muito grande, né? Até sobre o truck que você falou, pô, muito legal, né? Sair em várias cidades assim e sair divulgando, né, os artistas. Acho que dá até aquele ânimo do que você estava falando, de quando a criança está aprendendo ali tocar um instrumento, ela toca muito bem, só que o pai meio que interrompe para poder fazer vestibular, né? Isso dá, acho que esse truck dele deve dar essa força, né, para a pessoa, tipo... E a gente pega, assim, muitos músicos mais novos, né? Teve algum caso só que era um músico mais velho, mas a cidade era muito pequenininha também, então era só, não tinha outra possibilidade. Esse era o músico, para tocar nesse tipo de evento, tinha que ser ele. Também não pode ser um músico que não toque muito, né? Tem que ter pelo menos uma noção para a gente poder tocar junto, né? Ensaiar, tudo mais. E essa coisa de
não valorizar a música, né? É difícil. Eu nunca fui, mas o Derico foi para o Japão e ele fala que toda casa tem um piano mesmo. E aí você olha no YouTube, se você for ver criancinhas, japonesinhas que não conseguem nem encostar o pé no chão, tocando maravilhosamente, com 5, 6 anos. Então, ninguém vive sem música, né? Ninguém vive sem música, é uma coisa unânime, né? Você vai numa festa, tá lá. Você vai num evento que seja, sei lá, um evento tá com a música de fundo lá. Vai no carro, assim, Ninguém vive sem música hoje em dia. Então, Com fone de ouvido. Sim. agora quando você contrata um músico, aí a coisa pega. Quando você toca num bar, que é essa valorização que não existe, né? Você cobra um couvert e não recebe o couvert integral, você recebe metade, porque metade fica para casa, metade... Então são coisas discutíveis, né? Eu não tô falando que o dono da casa tem as suas despesas, mas eu acho que é uma coisa... O bar, a música é tudo no bar, né? Então, eu acho que tem que valorizar. Né? Deixa tudo melhor, né? Aí você pega um músico maravilhoso, tocando num bar, uma noite inteira, para ganhar, sei lá, R$150, tocar 4 horas. Essa é a nossa realidade, né? Eu vou fora do Brasil, fora de São Paulo, eu fico impressionado, porque lá, eu vou para Florianópolis, você vai num Costão de Santinho lá, que tem músicos contratados, uma noite ele ganha R$500, R$700, uma noite. E não tem couvert. Então, isso é uma coisa que a gente luta muito, né? O problema também... Então, mas existe o seguinte problema, tem músico que vai por isso. Então a classe é desunida, entendeu? Infelizmente. Tem músico que... Quanto que você está pagando para ele? 200, eu faço por 150. Aí, tem isso. Então é difícil, é uma coisa difícil, é muito músico, é muita gente. A noite é por isso que os pais ficam assim, né? Meu filho vai ficar, já entra, parece que é droga, tem aquela preocupação bebida. toda. E não é, né? Não precisa ser músico para beber e se drogar, né? Eu quis dizer assim, não é só essa área, parece que é só isso que acontece, essa funila lá, não é funila lá. Cada um tem a sua mente, a sua... Então é uma profissão, eu acho incrível, você estudar, por exemplo, eu parei, vamos supor, 3, estudo desde os 5, estou com 60 anos, 8, eu tenho 52 anos de profissão. Quem que tem 52 anos de estudo em qualquer área? Quem? O médico começa a estudar com 5. Ninguém costuma estudar com 5. A música tem isso. Também chega na hora, vamos ver, Sérgio, eu quero que você, eu vou te contratar, me dá uma força aí, cara. Vamos fazer, porque vai ter uns eventos, eu vou divulgar bem você. Eu falei, não quero. Não é isso. Não quero divulgar, eu quero sair de casa, botar uma grana, fazer o meu trabalho e voltar para casa. Sérgio, eu gostei, vamos fazer lá no meu bar? Vamos, só que você precisa levar a galera, hein, meu, porque fica ligando os caras para ir lá, para me ver, é difícil. Bom, seguindo esse gancho, existem alunos que não têm o apoio necessário, mas também existem alunos que de fato seguem a carreira. A Arte Livre tem esses casos? Você já vivenciou casos do tipo? Muitos, graças a Deus. E eu me orgulho muito disso, assim, tem muitos ex-alunos que hoje são músicos profissionais, muitos. Só para ter uma ideia, hoje eu tenho 30 professores na unidade da Verbo Divino, 8 são ex-alunos. Então eu pego, é legal isso, porque você, tipo, ele se molda, né?
tem a sua cara, né? Uhum. Lógico que eu contrato Você já gente de conhece fora. todo o ambiente Sim. também, né? E muitos músicos, assim, muitos. Ixi, não dá nem pra nomear para não cometer o erro de não falar nomes, mas muitos. E o que aconteceu, importante salientar, foi essa reinvenção que eu tive que fazer com essa pandemia, né? Sim. Então, quando surgiu a pandemia aí, de um dia para a noite, foi falado que tinham que fechar tudo, a gente tinha que fechar todo o comércio. Eu falei, e agora? Todo mundo assustado, né? Eu tinha uns 300 alunos na escola, na unidade Verbo Divino. Aí no dia seguinte, quando peguei um amigo, que era aliás é um aluno meu, que trabalhava no Google, e conhecia bem dessa parte de música de plataforma, né, online, e chamei ele e falei, cara, me ajuda, não sei o que fazer. Aí ele foi na escola com as minhas secretárias, montou lá com o Hangout, que era um programa que a gente usa, e aí foi um anjo para mim, porque a gente estava completamente sem chão. E aí começou as aulas online, mas assim, de 300, em 15 dias eu estava com 180, 120 alunos parados. Por quê? Porque, nossa, primeiro que alguns pegaram o Covid, outros não estavam preparados, enfim, não dá certo. Criança foi um caos, porque não tem como ficar uma criança 50 minutos na frente do computador, uma coisa mais lúdica, como é que você vai perder também essas crianças? Mas graças a Deus eu consegui, com muita luta, passar esse período com muita dificuldade, muita. Tive que apelar para os PRONAMPs da vida, né, para o governo, mas a conta chega, né? Mas eu até hoje não consegui ainda recuperar, mas uma coisa eu digo para vocês, o online veio para ficar. Muita gente hoje, vamos supor, dos alunos que faziam online, 60% voltaram para o presencial. Mas os 40% continuam por logística, vou perder 3 horas, eu não vou perder 3 horas, eu vou até sair de casa, ir na escola, fazer aula e voltar. É mais conforto ficar em casa. Como as empresas também, com essa coisa de remoto, de trabalhar em casa, os caras falam, quem pode, e é um curso legal, assim, alguns cursos eu falo que dá para fazer, de música eu estou falando, piano, como eu tenho um aluno do Canadá, eu tenho alunos de violão do Panamá, então dá, canto, mas bateria, por exemplo. Primeiro que tem que ter um instrumento em casa, né? Sim. Por EAD. E aí é uma coisa difícil, então eu perdi esses alunos, quem tinha que voltar, voltou. Outra coisa que eu tive que fazer, eu tive que reduzir o valor das mensalidades para a aula online, reduzir o valor do professor, então foi uma reinvenção assim que eu tinha um pouquinho de cabelo, mas já não tem mais nada. E é isso, agora estamos retomando. Eu acho que o ano que vem vai ser um ano próspero, assim, um ano produtivo, se Deus quiser. Se Deus quiser. E uma coisa que eu queria comentar é assim, como é que eu tenho minha esposa, né, a Jo, que é o meu braço direito, faz tudo para a escola, se dedica muito afinco. E graças a ela que tem agora a minha filha, que é aqui a Vitória, que está se formando.
meu pai. Tudo começou quando eu precisava de uma secretária para trabalhar na escola, na faculdade em Morumbi. Eu cheguei pro Bigode, que era o dono do bar lá. Falei, Valmir, eu preciso de uma secretária. Aí o Valmir falou, nossa, Serjão, cara, que demais, pô, tem minha sobrinha aí, que tá noiva, com casamento marcado. Posso falar isso? Pode. E essa minha secretária virou minha esposa, me deu essa filha maravilhosa que você, Vitória. É isso aí. Bom, tá acabando o nosso tempo. Pra gente finalizar, tem alguma coisa que você gostaria de falar, dar algum recado? Agora eu posso falar com meu pai, eu sei que você tem os conselhos muito bons, então alguma coisa para os nossos espectadores que você queira deixar. Eu continuo acreditando no Brasil, é um país maravilhoso, quase um continente. Estamos passando por um momento de turbulência, né? Mas eu acredito que, independente do que venha, a gente tem que continuar lutando com as nossas forças, se dedicando com afinco às nossas profissões. E a música, como é o assunto aqui, eu sempre falo, façam música. A música me ajudou muito nessa pandemia. Eu falo para vocês, eu tive que fazer, como nunca tinha feito, fazer terapia. E a música, para mim, foi assim, o meu piano foi meu grande amigo. Porque se não tivesse esse instrumento, se não tivesse alguma coisa para soltar essa minha energia, eu não sei se eu teria aguentado, não. Então façam música, independente de seguir ou não a carreira. A música tem que estar paralelo. Você sabe qual é a profissão que tem mais músico? Vocês não vão acreditar. Os médicos. A profissão onde tem mais músicos maravilhosos, músicos mesmo, que tocam em bares, são os médicos. Está explicado, né? Uma válvula de escape, uma profissão que precisa ter uma frieza incrível, cirurgiões, enfim, para você lidar com essa realidade fria, a válvula de escape é a música. Ouçam música, estudem, e levem a música como a sua parceira até o fim da vida de vocês. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Se você tiver redes sociais onde as pessoas podem te encontrar. Eu estou com um canal no YouTube que eu gravo uns vídeos meus. Hoje eu estou com 114 vídeos gravados. Sérgio Ciotti. E o meu Instagram, eu acho que é Sérgio_Ciotti. Isso. É isso aí. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês, e eu agradeço a oportunidade. A gente que agradece. Bom, agradeço também a toda a equipe que está aqui. E, novamente, muito obrigado ao convidado e obrigado aí aos espectadores.